Manifesta em mim o teu sinal, Senhor. Manifesta em mim o teu sinal, Senhor. Tu sabes porque estou falando assim. Manifesta o teu sinal, Senhor, em mim. Tu sabes porque estou falando assim. Manifesta o teu sinal, Senhor, em mim. Com vocês o pastor Claudinei. Deus abençoe, Deus seja louvado. Daqui 1 hora e pouco já está no YouTube. Eu mando para vocês depois. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Oremos ao Senhor. Amado Pai, sob esta unção e sob esta canção que fala alto para nós, quando se trata do sinal, isso mexe conosco, isso nos leva a pensar. Quando começamos na mensagem, Senhor, era aquilo que nos tocava a buscar este sinal, o selo de Deus, o batismo do Espírito Santo. E depois de anos e anos de batalha e luta, creio que temos alcançado isto, Senhor. E hoje cantamos com alegria esses hinos. Manifeste em nós o teu sinal. Abençoa teus filhos e filhas que estão presentes, que eles sejam, ó Pai, alcançados por uma bênção maior do que eles já têm alcançado, estando na tua presença e na tua palavra. Pai, perdoa os nossos pecados e nos abençoe com a tua palavra nesta noite. E os que estão presentes, os que não estão, visita todos no poder da ressurreição, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Graças a Deus, uma boa noite. Vamos ler a palavra enquanto vocês estão ainda de pé, aproveitando aí a paciência da igreja, dos irmãos. A gente hoje estava ali na casa do irmão Oswaldo e conversando, e peguei na mão uma mensagem e senti um toque do Pai para tocar nesse assunto, e nós vamos entrar e a gente vai ver até onde o Espírito Santo nos conduz, né? Deus abençoe a todos. Também os irmãos que entoaram aqui os louvores, as canções, a gente se emociona ao ver esses hinos que saem da alma, né? Então aqui na escritura de Gênesis capítulo 22, vamos ler aí do 22, a partir do 15 em diante até o versículo 17. Deus abençoe, irmão Pedro. Acharam? Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus e disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não negaste o teu filho, o teu único, que deveras te abençoarei, grandissimamente multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar, e a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos. Agora Gênesis 24, a partir perdão aqui, se isso encontrei certo, Gênesis 24 54 até os 50 vamos ler, depois a gente chega até onde eu tenho que chegar aqui. Então comeram e beberam, ele e os varões que com ele estavam, passaram a noite, e levantaram-se pela manhã, e disse: deixai-me ir
ao meu senhor. Então disseram seu irmão e a sua mãe: fique a donzela conosco alguns dias, ou pelo menos 10 dias, e depois irá. Ele, porém, disse: não me detenhas, pois o Senhor tem prosperado o meu caminho. Deixai-me partir para que eu volte ao meu senhor. E disseram: chamemos a donzela e perguntemo-las. E chamaram Rebeca e disseram: irás tu com este varão? E ela respondeu: irei. Então despediram Rebeca, sua irmã, e a sua ama, e o servo de Abraão, e os seus varões. E abençoaram Rebeca, disseram-lhe: ó nossa irmã, seja tu em milhares de milhares, e que tua semente possua a porta dos teus aborrecedores. Amém. Pai celestial, nos abençoe com a tua eterna e bendita palavra. Amém. Shalom, Deus abençoe. O tema nesta noite é possuindo as portas do inimigo. Vemos aí duas escrituras que estão falando deste assunto. Vocês notaram que na primeira escritura, estando Abraão lá naquela montanha, você sabe onde que é essa montanha, eu já expliquei aqui. É justamente lá onde está o monte, aonde está construído o templo. Foi ali que Abraão levou o moço, É o chamado Monte Moriá. E ali, nesse monte, foi construído depois o tabernáculo. Vocês sabem que foi feito por Salomão. Então, ele faz aquela oferta a Deus lá, você sabe disso. Mas Deus não permite ele matar o moço, E aí o anjo diz para ele, que por causa daquela ação ele seria realmente abençoado e que não negou a Deus o seu filho único, Então ele amou a Deus acima do seu próprio filho. Amém. É uma coisa muito séria isto. Às vezes nós somos colocados diante desses quadros, Nós mesmos somos colocados. E aí é a hora do abranita aparecer, O abranita tem que entrar em ação. O lotista não consegue. O lotista, ele é o crente morno, o crente normal, nominal. Ele é aquele que vale 10 centavos, Mas um Abraão vale $1. Então, às vezes, no bolso de Deus tem alguns punhadinhos de moeda, de centavo, mas é bom ter $1, porque um dólar vale por 100 centavos. Então, um Abraão vale por 100 ló. É bastante interessante. E aí, o abranita aparece nessa cena agora. Sempre somos chamados a tomar uma decisão. Ou ficamos que o homem diz, ou ficamos com aquilo que Deus diz. É uma coisa muito séria. E às vezes temos que enfrentar pai, mãe, filho, separar de tudo, como Abraão fez. Separou do seu pai, da sua parentela, e até depois separou do seu sobrinho, e agora ele estava até pronto de matar um filho que ele tinha alcançado com uma larga e longa tempo e paciência, e o moço já estava grande, já era um rapaz. Eu acredito que o amor do menino, do coração de Abraão era muito grande, por esse moço, e agora ele não negou esse filho. Deus pediu, disse: vou lá e ele me deu como morto, e eu vou trazer ele de volta. Porque no coração de Abraão, diz a Bíblia, que ele tinha que aquele filho, Deus podia ressuscitar, Então, às vezes, pode que morra, mas logo ressuscita. Sim, pode que as esperanças terminem, mas ainda tenha fé. Amém. Sim ou não? Então, a esperança é diferente de fé.
fé não alcança a altura, a esperança não alcança a altura que a fé pode atingir. A fé, ela vai até a esperança vai até um ponto, mas a fé, ela vai mais longe. Por isso que pela fé e pela fé, sem fé não tem vitória. Então, só um ponto aí, né? Aí, no final, o Senhor diz para ele assim: por causa disso, em tua semente serão benditas todas as nações. Você já pensou isso? Então, se as nações estão recebendo bênção, foi por causa desse homem. Vocês estão entendendo o papel desse homem na Bíblia? Essa figura aqui é muito grande. É muito grande. Se vocês verem o contexto bíblico que se refere a Abraão em termos de tudo que Deus vai fazer, vocês ficam espantados. Como que esse homem é uma das figuras mais importantes em toda a Bíblia. Ele é chamado o pai daqueles que crêem, o pai da fé. E nele são abençoadas o quê? As nações. Por isso é que a semente dele está espalhada para aí. E aonde eles estão, a bênção está caindo. Os judeus levam a bênção. Amém? Uma nação que apoia os judeus leva a bênção. Se volta contra os judeus, perde a bênção. Sim ou não? Amém. Abençoarei os que te abençoar. Amaldiçoarei os que te amaldiçoar. Amém. É a Bíblia. Guste ou não guste, creia ou não creia, é assim que é. Os incrédulos, os indoutos, os ateus, os infiéis não aceitam isso. Não aceitam. Não admite isso. E aí levanta contra e leva a paga. Levanta a cabeça e Deus dá-lhe a porretada. Por quê? Contra essa semente nada prevalece. Tem uma escritura que fala: toda ferramenta levantada contra ti jamais prosperarás. Derrotará toda vez o inimigo. Por causa daqui, possuirá até mesmo as portas dos seus inimigos. É uma promessa. E não adianta. E quem fez? Foi o Pai Celestial. E Deus não volta atrás. Deus não muda o parecer da sua palavra. Certo, igreja? Agora no capítulo 24, nós vemos aqui a donzela. A donzela Rebeca, prometida ou escolhida por Deus. Aquela que o Senhor quis me mostrar é essa aí, que o Senhor escolheu para o seu servo Isaque. Lembra que ele orou e ele lá ele prometeu a Abraão que ele traria uma das sementes lá da família de Abraão? Sim. E Rebeca nasceu lá na família de Abraão. E aí tinha que ela decidir se ela ia ou não ia com aqueles homens. E ela disse: eu irei. E aqueles o da casa diz: não, mas permita que a moça fique por mais alguns dias e logo lhe mandaremos. Diz: não, eu tenho pressa, eu tô com pressa, o negócio é urgente, tem que ser feito já, e eu não posso demorar, porque Deus já me fez prosperar esse negócio. Então eu estou prosperando, eu não quero perder, não quero que interrompa o processo da prosperação. Se eu negligenciar, possa que interrompa tudo. Então eu não posso baixar a guarda, tenho que permanecer firme no negócio pelo qual eu fui assalariado. Eu fui encomendado diretamente do pai Abraão, e eu tenho que levar a moça, e é hoje, e é já. E a moça diz: eu irei, e vamos já.
e ela saindo, a família dela, veja, não sabia do que o anjo tinha dito. Não sabia. Sim ou não? Não sabia. E eles colocam as mãos sobre ela e abençoam ela. E que a semente dela prospere e cresça, e que a sua semente possa superar mesmo a porta dos seus aborrecedores ou inimigos. A mesma bênção. Porque ela seria a esposa daquele que levava a bênção, que era Isaac. E desse filho veio os judeus, veio Israel. Israel foi para o Egito. E aquele Israel um dia foi chamado do Egito. Do Egito chamei o meu filho. Então Israel, representado na figura de Jacó, porque o homem que levou o nome de Israel foi quem? Jacó, um príncipe com Deus. E aí, quando chegou a bênção de Jacó, passou para Efraim. E Efraim levou o nome. Tanto Manassés e Efraim foram os únicos rapazes que Jacó disse: esses dois moços levem o meu nome. Por isso que Israel foi chamado Israel, por causa de Efraim e Manassés, que veio da bênção de José, o filho da prosperidade. Mas aquele Israel não era o verdadeiro. O verdadeiro, aquele lá, era uma sombra apontando para o verdadeiro. Quem é o verdadeiro? Jesus. São Mateus 2, versículo 13. Do Egito chamei meu filho. Aí eu lembrando na mensagem, diz que Abraão teve 3 filhos. E nós temos que ser herdeiro por um desses 3. Porque é por ali que vem a semente, pelo filho. Nós não podemos vir pela dúvida, que foi Agar. Dali surgiu os árabes. Foi para o outro lado. Não podemos ser de Isaac, porque ficou só para os filhos naturais, que foi ali os judeus, as tribos de Israel. E nós não podemos ser judeus. Mas nós, gentio, tinha que ter um jeito de alcançar a bênção de Abraão, e se tornar um filho de Abraão e herdeiro, e possuidor daí das portas do inimigo, como foi o Israel natural, tem que ter o Israel espiritual. Amém? Amém? Amém. É maravilhoso? Amém. Sim, Senhor. É bíblico. É bíblico. Então, anotando aqui algumas escrituras, vou ler para vocês, né? Em Romanos 8, versículo, creio que é 17, se não me falha a memória. Romanos 8, versículo 17. Romanos 8, versículo 17. Diz assim: se nós somos filhos, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Amém? Agora vamos em Gálatas, capítulo 3. É só para dar uma condução pela Bíblia, para depois chegar aqui na mensagem.
No capítulo 3, versículo 5. Gálatas 3, versículo 5. Estão me acompanhando, igreja? É um pequeno tema gostoso, depois a gente vai entrar aqui na mensagem. Aquele, pois, que vos dá o Espírito, que opera maravilha entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? E é o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso foi-lhe imputado como justiça. Sabeis, pois, os que são da fé são filhos de Abraão. Amém, igreja? Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a quem? A Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Vê lá, Paulo está trazendo de lá para cá, para que vocês entendam agora qual é a bênção. Sim ou não? De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Então você é abençoado, é um bendito. Amém. Sim ou não? Abraão foi abençoado? Amém. E você, sendo um crente, filho de Abraão, você será amaldiçoado? Deus seja louvado. Amém. Não pode, é impossível. Graças. Todo aquele, pois, que são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-la. E é evidente que pela fé, pela lei, ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer essas coisas, a lei, por elas viverá. Cristo nos resgatou da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, por isso que ele se deixou prender no madeiro, para se tornar maldito. Sou eu que estou falando? Ou é a Bíblia? Creia na Bíblia. Amém. Para quê? Amém. Para quê? Para quê? Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios. Aleluia. Por Jesus Cristo, o terceiro filho de Abraão. Amém. A semente real. Não por sexo, mas pela promessa. Amém. Sim ou não? Para que, pela fé, recebamos a promessa do Espírito. Por isso que lá na casa de Cornélio, os judeus ficaram espantados. Como que pode estes pagãos idólatras, esses cães, esses porcos, esses imundos gentios, Pedro entrar na casa dele, ainda pregar, e eles receberam o Espírito Santo? Mas o que o Senhor falou para Pedro? Pedro, não pode você tornar imundo aquele que Deus santificou. Sim ou não? Por isso que na oração, quando você vai comer qualquer alimento, pela oração e pela fé, são purificados. Amém. Nada é imundo a não ser por aquele que tem para imundo. Então veja, irmãos, como
homem falo, se o testemunho de um homem for confirmado, ninguém anula e ninguém lhe acrescenta alguma coisa. Então não podemos anular isso e nem acrescentar. Está do jeitinho que Deus disse. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade. Não diz posteridades, como se estivesse falando de muitas, porque ele teve mais filhos. Sim ou não? Mas nenhum deles foi contado. Mas aquela promessa de um filho que seria dado. Mas fala de uma só, e a tua posteridade, que é Cristo. Amém. Saltando um pouquinho, vamos no versículo 26. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quanto fomos batizados em Cristo, já vos revestiste de Cristo. Nisto não há nem judeu, nem grego, não há servo, nem livre, nem macho e nem fêmea. Todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, sois o quê? Descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Amém. Amém. Não precisa de muita explicação, vocês entenderam tudo. Amém. Então eu espero que um pouquinho da leitura aqui vocês aproveitem. Louvado. Deleite um pouco na mensagem agora. Deus havia testado o patriarca, porque ele lhe havia dado uma promessa. E quando Deus faz uma promessa, ele deseja estar certo que esta pessoa é digna da promessa, antes dele cumprir o que ele disse, ou o que ele promete. Então a Abraão havia sido prometido que através de sua semente todo mundo seria abençoado, e que ele teria um filho, e este filho dele viria a ser uma semente que abençoaria toda a terra. Claro que nós entendemos que Isaac não alcançou isso, nesse sentido que a Bíblia fala, né? Abraão, quando a promessa foi dada a ele, estava com 75 anos de idade, e Sara, sua esposa, estava com 65 anos de idade. Mas a Bíblia nos diz que Abraão não vacilou na promessa de Deus através de incredulidade, mas foi fortificado, foi forte, dando louvores a Deus, enquanto esperava a glória. Aleluia, amém. Louvado seja Deus. E está tudo certo, né? Deus, tempo após tempo, o testava, mas ele havia chegado àquele teste final, antes da bênção acontecesse. E esta é a maneira que é com toda a semente de Abraão. Deus nos dá aquele teste final, pouco antes dele nos dar a promessa. E se fosse possível, eu gostaria de dizer algo aqui, pessoalmente, mas eu segurei isto, aquele teste final, para ver como você reagirá nele. E quando ele deu a Abraão esse teste, ele encontrou Abraão tão fiel como ele era, como quando ele começou. Que bênção seria nesta manhã, se nós que tomamos a sua promessa de cura permanecêssemos tão fiéis como estávamos quando aceitamos isto. Não importa o que o médico diz, simplesmente permaneça fiel. Amém. Mas que fiel? Que fiel no quê?
Que fidelidade Deus está pedindo? Qual foi a fidelidade que Deus pediu para Abraão? Creia. Creia. Se separou, está livre, creia. Creia. Espere. E ele permaneceu fiel. Então ele falhou como humano, mas nunca falhou na fé. Amém. Sim ou não? Amém. Às vezes olhamos a parte natural de uma pessoa e dizendo, mas ele não é nada. Eu vejo isso, eu vejo aquilo. Eu não posso justificar esse irmão porque isso, porque aquilo, porque eu tenho visto tanta coisa ruim, né? Mas Deus está olhando para isso? Deus está olhando o coração. Então o nosso julgamento não é levado em conta, mas Deus julga segundo a reta justiça e não olha segundo a aparência, mas segundo o que está no coração. Amém. O justo viverá da fé. Amém. Mas se ele recuar na fé, a minha alma não tem prazer nele, Verdade. diz o Senhor. E graça em todos. Sim, Senhor. E somos salvos pela graça mediante a fé. Somos justificados gratuitamente por Deus em Jesus Cristo. Então, o que podemos fazer além do que Abraão fez? Não vem das obras. Não adianta eu apresentar obras. Eu preciso ter fé. Agora a fé, ela vai produzir obras. Verdade. É consequência. Abraão creu e atuou. Por isso que ele pôde levar o menino lá e estava pronto de matar o menino. Ele não estava brincando de matar, ele ia matar mesmo. Verdade. Levou o cutelo, levou a lenha, levou o fogo. Ia matar e depois ainda queimar o menino. Ia ter que matar e ficar assistindo o fogo lá. Você acha que ia botar fogo e sair correndo? Tinha que ver o sacrifício ser queimado. E ele estava pronto para isso. Botar fogo no próprio filho. Qual é o homem, qual é a mulher hoje que estaria disposto? Por amor a Deus. Cadê os Abranita? Eu digo para vocês, nós não chegamos no ponto que ainda tem que se chegar. Ainda estamos longe daquela disposição que Abraão tinha. Diz o irmão Brando, não foi a fé de Sara que produziu o menino, foi a fé de Abraão. Ele disse, se ele tivesse contado para ela o que ele ia fazer com o menino, ela tinha feito um tropel, um escândalo. Ela ia agarrar aquele moço das mãos dele e falar assim, você não vai fazer isso com meu filho. Você não seja vamos falar uma palavra, um besta de fazer isso. Você não sabe o problema que você vai arrumar comigo. Você não sabe a inimiga que você vai ter em casa. Toque a mão nele e você perdeu a esposa. Por isso que ele não contou. Ele saiu secretamente. Porque a coisa é fogo. É prova de fogo. É latejante, é queimante mesmo. E Deus não falou brincando, falou sério para ele. E ele sabia que era um pedido sério e era o próprio Deus. E ele não podia negar o filho. Se ele realmente amasse a Deus. E ele mostrou que ele amava
a Deus acima de tudo. E nós, como é que nós fica perante isto? Às vezes dá vergonha, dá até medo de que nós queríamos dizer para Deus que nós temos alguma fé diante de certas coisas que Deus pede, e coisinhas tão pequenas ainda nós não estamos dando conta. Como largar um vício, uns maus costumes, algumas coisas, né? Largar isso, largar aquilo. E a gente está ainda patinando no mesmo lugar. Há anos e anos patinando. E quando é que a gente vai sair dessa situação? De ficar patinando no mesmo lugar? É algo muito sério. Devemos pensar nisso. Deus bendito. Então, quando ele fez isto, e nunca reteve o seu próprio filho, mas estava pronto para cravar a faca no peito de Isaque, e para destruir o seu testemunho. Ele havia testificado através de toda a terra, e toda a terra conhecia que toda a terra conhecida que ele estavam familiarizados e que ele teria que ter este filho. E quando o filho veio, lhe foi pedido para voltar e destruir a única esperança que tinha para que seu testemunho se cumprisse. Então ele falou que vinha um filho, que esse filho seria a sua herança, ele seria abençoado, e o filho veio, e agora vai lá e apaga tudo, mata a evidência, não deixa nada para provar, demonstrar que realmente vai acontecer, né? Teria que destruir aquela evidência que o testemunho que ele falou ia se cumprir. É algo muito importante. E quando Deus viu que ele era fiel, aquela fé que ele tinha em Deus, Deus olhou do céu e disse: eu jurei por mim mesmo que te abençoarei e te multiplicarei, e tua semente possuirá a porta dos seus inimigos. Que promessa! E Rebeca, que era para ser mãe desse notável, esperado filho prometido, aquele polaca mãe, mas na verdade é esposa, e quando ela foi chamada para o teste final de um homem estranho, que ela nunca havia visto antes, ela somente viu a operação do Espírito Santo, e quando seus pais não podiam decidir totalmente se ela deveria ir com esse estranho ou não, para ser a esposa de um homem que ela nunca havia visto, e ela foi trazida ao teste final. Nós chamamos a donzela e deixaremos que ela fale. Nós ouviremos da sua boca se ela irá, sim ou não. Esta é a maneira que isso tem trazido toda a semente de Deus. Tem sido trazido toda a semente de Deus. Tem que ser da sua boca. Deus deseja ouvir de você. Você irá ou irá, crerá ou não crerá, permanecerá ou não com esta mensagem. É sim, sim, não, não. Amém. O que passar disso é procedência maligna. Quando alguém perguntar para você, diga sim, sim, não, não. Não fica com rodeio, não. Porque qualquer tipo de rodeio é procedência maligna. Seja reto e direto. Diga sim, fiz. Não, não fiz. Essa é a resposta que vai ter num tribunal lá. Você não tem que nem produzir prova nem contra você mesmo, né? Porque sempre pró ao réu, né? Então, quando ela foi colocada no teste, ela nunca hesitou um minuto. Ela disse: eu irei.
É o caso de Ruth, né? É o mesmo caso de Ruth. É o mesmo caso dos santos e santas, o caso de Maria. Eis aqui a serva. Pronto. O que o Senhor quer, aqui está. Seja feita a vontade. Igual Jesus. Seja feita a tua vontade e não a minha. Oração do Pai Nosso. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua. Né? Senhor, o que tu quer que eu faça? Eis-me aqui, Senhor. Igual o Senhor chamando o profeta. Eis-me aqui. Então, a gente é um caso igual a Rebeca. Sim, irei. Sim. Pronto. Este sim marca no céu. O que decidir aqui, quando é dado sim num casamento? Quando é dado sim num noivado? Fechou. Não tem volta. Casa-se pela palavra. E casou pela palavra, meu amigo, não tem saída. Deus tomou aquela palavra e está fechado. Não tem corte de apelação, não tem corte suprema, não tem STF. Essa é a corte suprema maior, a autoridade máxima, a palavra. Por isso, nunca diga sim sem estar certo se aquilo é ou não é a vontade de Deus, se é ou não é uma coisa conforme a palavra. Nunca diga sim em coisas duvidosas, em coisas que você não entende. Há muitas armadilhas aí, muitas coisas que são apontadas como verdade, parece ser verdade, aproxima da verdade, tem cheiro de verdade, mas no fundo não é a verdade. E tu dizer sim para uma mentira, tornou-se prisioneiro da mentira. Sela você e marca para a eternidade, sim, Senhor. E aí é o destino eterno. Vocês estão entendendo? Isso aqui é um ponto muito profundo e é sério. Quantas gente estão marcadas aí com a marca de Caim? Porque um dia disse sim para um sistema anticristo. Ali selou o seu destino. Ficou filho da igreja, escravo. Se denominou, organizou, morreu. Nunca diga sim. E nunca diga não quando se trata da verdadeira obra e palavra de Deus. Vai examinar, vai tirar, claro, se aquilo que está vindo para você for a verdade absoluta e completa, diga sim, eu aceito como sendo de Deus. Aí você não diga não, porque muitos estão dizendo sim para o diabo e estão dizendo não para Deus, e estão marcando o seu destino eterno para o inferno. Palavras de verdade ou palavras de mentira? Sim, Senhor. Mensagem escolhendo uma noiva. Você tem direito de escolher o livre-arbítrio, mas cuide, observe, examine bem
para não entrar em algo que parece, tem a aparência de piedade, parece que é, e você pode ser enganado pela aparência, pelo brilho, pelas explicações, pelos argumentos, pelos arrazoamentos, pelos apontamentos e até pelos resultados. Olha os resultados que nós estamos alcançando. Olha o número de pessoas que estamos atingindo. Olha o quanto de cura divina está acontecendo no nosso meio. Olha o quanto de dons estão acontecendo no nosso meio. Só podemos estar certos. Por isso que as organizações, eles podem apontar para nós muita coisa. E para se justificar que estão certos. Como uma vez alguém disse assim: veja se a nossa igreja é ou não é verdadeira. Olha o número de templos que nós estamos construindo. Olha o quanto de membros este ano nós alcançamos. Falei, então os muçulmanos são melhor que vocês. Os ateus então se proliferam. Olha o quanto de gente está se tornando cada vez ateu. Até gente que era crente hoje virou ateu. Então os ateus estão ganhando. Então os ateus são de Deus. Não é o número, não é o resultado às vezes, mas se está de acordo com a palavra. Então a Abranita vai para o teste, e o teste é um teste da palavra. Não vou chegar muito para não dar muito tempo aqui. Diz o profeta: ela foi totalmente persuadida. Este é o povo que Deus pode usar. Este é o povo que Deus pode usar. Quando você está totalmente persuadido que Deus guardará a sua promessa. Disse: irei. E o seu povo então ungido talvez não sabia disto, mas eles profetizaram quando colocaram as suas mãos sobre sua irmã, e a sua filha estava tão bonita, jovem judia, assim, e eles colocaram-a sobre o camelo e a enviaram para uma terra estranha, entre um povo estranho, mas lá havia algo neles, e eles disseram: tua semente possa possuir a porta dos teus inimigos, seja tu a mãe de milhares de milhões. Hoje aquela raça de pessoas e o povo de Deus estão espalhados de mar a mar ao redor do mundo. Naquela ressurreição, eles serão como estrela do céu, enquanto suas luzes brilhantes tomam suas posições, enquanto vão através do céu. Quando eles vierem, eles serão como os mares ou areia na praia do mar. Lá haverá milhares de milhões deles. Sabe o que é milhares de milhões? Milhares de milhões. É muita gente, né? Não é apenas milhões, é milhares de milhões. Tua semente possuirá a porta do teu inimigo. Esta é a promessa jurada de Deus, a semente de Abraão. Então, através do seu espírito, vendo que a mãe tinha que ser parte do filho também, porque eles são parte da carne. Então o Espírito Santo, trabalhando através deste povo, disse ele, que tua semente possua a porta do inimigo. Então Deus jurando que ele possuiria a porta do inimigo. Então em que posição aquilo coloca a igreja do Deus vivo? Está vendo hoje quem é o Israel espiritual? Através de Cristo. Sim. Por isso que nós não estamos trabalhando com o reino dos céus. Nós estamos trabalhando no reino do Messias.
O reino de Deus é para os judeus, mas para nós é o reino messiânico, aonde o Messias governa. Que mensagem está isso, irmão Claudinei? Quem dizer ser este? Então cada um de nós aqui somos pequenos Messias. Amém. Somos pequenos ungidos, somos parte de Cristo. Cristo é a vida que está em nós. Amém? Amém. Então o que a igreja é? A igreja é Cristo. Sim, é o corpo espiritual. A igreja tem a promessa, tem a fé e tem o Espírito Santo, que ajuda a tomar posse da fé, da bênção, né? Então, quando a igreja caminha, né, ela está indo sob os poderes do Messias. Somos pequenos ungidos, somos pequenos Messias. E Messias significa enviados. Você é ou não é um enviado? Você é ou não é o embaixador dele aqui? Colocou ele ou não sobre você a autoridade? Tem você ou não a autoridade dele? Sim, somos sua noiva, seu corpo, seu exército, seus soldados. Temos a armadura? Estamos bem vestidos e revestidos? Já temos a divisa? Podemos chegar diante do inimigo e dizer: saia? Ele tem que sair. Em nome de Jesus Cristo, eu te digo, Satanás, saia. Ele tem que sair. Em meu nome, porque aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e maiores do que eu faço. Amém, igreja? Então, nós somos, amém, aqui vai entrar gostoso, nós somos a semente de Abraão, pois se estamos mortos em Cristo, somos tomados em conta a semente de Abraão, e somos herdeiro com ele, sob a mesma promessa jurada. Então, se ele jurou lá, nós estamos sob o mesmo juramento. Vocês estão entendendo? Tem noção disso? Do que é o poder que essa igreja tem? Do que nós somos? Quem somos nós? Perante ao Deus vivo. Herdeiros de tudo. E co-herdeiros com Jesus Cristo. Somos descendentes de Abraão, sob esse juramento. Lá em Hebreus 7, Paulo diz que ele jurou por si mesmo que ele cumpriria, para que os herdeiros da promessa não tivessem dúvida. Ele interferiu não só prometendo, mas para garantir mais, para dar mais segurança a nós. Ele jurou. E alguém jura por algo que é maior que ele, para que seja garantido que ele vai cumprir. Mas não tendo ninguém maior do que ele, jurou por si mesmo, para que haja segurança e certeza aos herdeiros da promessa. Está lá no capítulo 7 de Hebreus. Vocês que gostam de ler a Bíblia. É um juramento jurado, ajuramentado. Quem é que vai garantir? Quem jurou. Ele jurou, ele que garanta. Qual é o meu papel? Crer e confiar. O que mais que Abraão podia fazer? E ainda recebeu circuncisão como selo, que a promessa seria cumprida. Sim ou não? Então,
Então Deus jurando que ele possuiria, né? Perdão, irmãos. Somos herdeiro. Mas quando as provas vêm, é aí onde falhamos. Mas eu não creio que uma semente verdadeira de Abraão falhará. Elas se colocarão tão corajosas e fiéis como era Abraão. Amém. Vemos que Deus não podia dizer nada ou fazer qualquer promessa a não ser que ele cumpra. Duas coisas Deus não pode mentir, fazer, né? Deus não pode mentir e nem falhar. Então não vai dizer assim, tudo Deus pode, não. Deus pode tudo, mas não pode mentir e nem falhar. Sempre tem dois lados da moeda, né? Amém. Então vamos ficando por aqui. Esperamos que vocês tenham apercebido algo. Amém. Quem nos colocou nessa condição foi Deus. Vai lá no capítulo 1 de Efésios e leia lá. Quem é que nos elegeu e nos predestinou? Quem nos deu essa promessa? Veja lá Romanos capítulo 8. Os que dantes conheceu, ele chamou, ele elegeu. Amém? Então nós estamos aí indo para a glorificação do Pai Celestial. Somos a igreja messiânica. Estamos levando um reino cujo rei mora no coração dos seus súditos. Amém. O filho da promessa está aí, o nosso José. Amém. Vocês acreditam que o José está aí? Amém. O meu José está aqui. Amém. Eu tenho um José para seguir. Outros têm outros, mas eu tenho um. Amém. O meu José é o Senhor Jesus Cristo, o grande Espírito Santo. Aonde eu vou, a promessa está indo. Eu sou um herdeiro da prosperidade. Amém. Por isso que o caminho do cristão é próspero, por causa do José. Lembra dos ossos de José? Por que as coisas iam acontecendo? Porque os ossos de José estavam indo junto com o povo para herdar a terra. Por isso que tudo ia acontecendo. Sim ou não? E José representa o filho da prosperidade. Quem é esse filho? Jesus Cristo, o nosso verdadeiro José. Eu tenho um José, você tem? Eu tenho. Outros querem outros, eu prefiro esse. Amém? Vamos seguir a palavra e orar? Deus vos abençoe. Amado Pai Celestial, estamos na hora de as coisas serem declaradas. É hora de mostrar as cores, Senhor. Cada um mostrará o que tem. Ninguém vai poder ficar em cima do muro. E a hora de mostrar as cores está vindo agora. Dias estão chegando, Senhor, como o profeta diz. Deus virá morar no meio do seu povo. E Ananias e Safira estará aqui outra vez. É hora do Judas, mas também é hora dos eleitos. É hora de Jesus Cristo mostrar a sua cor. E a noiva será Jesus Cristo aqui em dois pés. Ela mostrará que ela é, ó Deus, a própria palavra. E a palavra se manifestará dela, porque nela estará toda o poder e a autoridade e as promessas de Deus se cumprindo na noiva, porque ela é o Israel espiritual. Ela tem Jesus Cristo por dentro, o verdadeiro Israel, o verdadeiro Deus e a vida eterna. É Ele que é o nosso verdadeiro líder, o nosso José, o filho da prosperidade. E aonde quer que nós for, nós alcançaremos a vitória sobre tudo, porque está escrito que em Cristo somos vencedores e mais do que vencedores. E somos herdeiros e co-herdeiros juntamente com nosso pai Abraão
e com o nosso irmão, o Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, Senhor, por esse Pai, por essas promessas, por esse juramento, pelo Calvário, por a oferta de sangue e pela obra que o Senhor tem feito e realizado em nossas vidas. Dia a dia, vamos descobrindo a verdade, que tudo promana do Pai das luzes, tudo vem do céu, nada vem de nós mesmos, mas do céu vem tudo, e a garantia e a resposta que a igreja precisa. Estamos indo para um teste final, Senhor, aquele concílio mundial, mas a noiva já está selada, a noiva já está armada, já está colocada em ordem, ela está pronta para sair logo, no rápido e repentino e secreto arrebatamento. Senhor Jesus, abençoa-nos agora na continuação e na Santa Ceia e na continuação aqui do Lava Pés. Muito obrigado pelo que ouvimos e pelo que podemos entender. O Israel verdadeiro é o Senhor Jesus Cristo, e a noiva, sendo sua parte, ela também se torna o Israel de Deus aqui na terra. Amém. Muito obrigado, Pai Santo, amém, pela luz, pelo entendimento e pela revelação. Amém. No nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Graças a Deus. Hoje o pastor foi mais rápido, né? Vamos então ler a Bíblia para nós ministrar aqui a Santa Ceia para vocês. Logo estaremos orando pelos emblemas e vamos encerrar então depois a transmissão para os irmãos poderem tomar a ceia, né? Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, diz aqui: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comer este pão e beber este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Amém. Oremos pelos irmãos. Bondoso Pai, no nome santo de nosso Senhor e Jesus Cristo, pela graça e misericórdia com que e o amor com que nos amou, oramos a Ti nesta hora, Pai, para que abençoe o pão, santificando e o consagrando para este propósito. Abençoa ele e a todos que vão participar, Pai, e que ele se sinta encontrado dentro desse corpo, livre de toda maldição e juízo, e herdando tudo pelas promessas de estar em Cristo Jesus, nosso Senhor. Assim, seja santificado e, ó Deus, consagrado agora no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom Pai Celestial, Deus Santo, apresentamos esses copinhos, dentro deles, Senhor, há vinho. Peço que abençoe todo este vinho e seja consagrado por Ti agora, pois oramos e o fazemos e pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Consagra, ó Pai, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém, Jesus. Deus abençoe aos amados irmãos e irmãs que estiveram conosco, e que até uma próxima oportunidade siga acompanhando os cultos que são transmitidos aqui através desta localidade, e o ministro, o irmão Oswaldo, estará sempre aqui realizando os cultos e os trabalhos aqui para vocês. Deus os abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo.